ministração da palavra de Deus. Hoje estou encerrando essa série Eu Sou. É o 7º Eu Sou com que nós nos encontramos aqui. E hoje a gente vai se encontrar, com o Evangelho de João, claro, como a gente tem se encontrado aqui. Vamos ler no capítulo 14, dos versos de 1 a 21, para nos encontrarmos com as palavras de Jesus, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras do Senhor Jesus. Uma das 7 frases, títulos que ele usa sobre ele mesmo, se revelando a nós, e agora se dizendo o caminho, a verdade e a vida. Eu já te adianto que, embora na sequência o caminho, a verdade e a vida não seja a última designação de Jesus, o último título, por assim dizer, que Jesus dá a si mesmo, definição que ele traz a si mesmo, eu deixei por último porque eu entendo que, de alguma forma, esse tema amarra tudo que a gente vem conversando, até aqui, o 7º domingo, falando sobre Eu Sou. Então, peço que você acompanhe comigo, por favor, o texto de João, capítulo 14, versos de 1 a 21, texto maravilhoso da palavra de Deus, mas é necessário que a gente mantenha atenção na leitura. Peço que você coloque o seu celular no modo avião, para não atrapalhar a você mesmo e a todos nós. Tire o som, o volume. Eu vou fazer o mesmo aqui. Então a palavra de Deus vai dizer assim para nós nessa manhã: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Aí agora, não mais Tomé, mas Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas, na verdade, ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará
em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos orar, queridos, mais uma vez, falar com o Pai, pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai Santo, Tua palavra maravilhosa foi lida, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida. A Tua palavra é tudo que a gente precisa, Senhor, para viver de forma a glorificar o Teu nome, de forma a encontrarmos satisfação nessa vida. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra traz paz ao nosso coração, traz renovo, nos confronta, nos exorta, nos inspira. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E nós te agradecemos nessa manhã pelo livre acesso que temos a ela. Pedimos agora, Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo também na nossa mente, o aquecimento do nosso coração, para esse momento de exposição das Escrituras. Que o Teu Espírito me use como instrumento Teu na vida da Tua igreja, que o Teu Espírito haja em cada coração aqui nessa manhã, na vida dos irmãos, e que todos nós sejamos ministrados pelo Senhor. Que sejam as Tuas palavras, que seja o Teu agir, que seja a Tua intervenção direta, o céu tocando a terra, o trono do Senhor tocando o nosso coração, através da ministração da Tua palavra, Senhor. Deus, como costumo dizer, não sou digno e não sou capaz de estar aqui nessa posição. Mas o Senhor tem me trazido aqui, Senhor, para ministrar para o Teu povo. Então, Senhor, que o Senhor me use e que haja aqui esse movimento espiritual, Deus, no qual o Senhor fala e nós apenas acolhemos a Tua palavra no nosso coração. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, nosso santo Deus. Queridos, então hoje a gente vai se encontrar aqui com essa última, no Evangelho de João, esse último título, no qual Jesus atribui a Ele mesmo, quando Ele diz ser o caminho, a verdade e a vida, dos 7, que são apresentados aqui no Evangelho de João. Preciso dizer para você que Jesus ele estava chegando ao final do seu ministério terreno. Esse texto, Jesus está com os discípulos numa quinta-feira, antes daquele fatídico dia no qual ele foi para a cruz, na sexta-feira, morrer pelos nossos pecados. Então, a chamada Quinta-feira Santa, Jesus, numa espécie de aula final com os seus discípulos, instruções finais para os seus discípulos, uma espécie de orientações de despedidas para aqueles com quem ele havia caminhado por 3 anos. Então era esse final do ministério de Jesus, e ali naquela quinta-feira Jesus, ele começa a falar de algumas coisas que na verdade ele já vinha falando com os seus discípulos, mas até então eles vinham apresentando muita dificuldade em entender o que Jesus falava. E na verdade é interessante porque mais uma vez se manifesta aqui a paciência de Jesus, porque tanto Tomé quanto Filipe vão dizer, Senhor, olha, a gente não está entendendo muito bem o que o Senhor está falando. E Jesus chega a falar para eles, mas vem cá, eu já expliquei isso para vocês, eu já ministrei isso para vocês, eu já lhes ensinei essas coisas, já era para vocês serem mestres nisso que eu estou expondo para vocês.
mas Jesus mais uma vez manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência para com os seus discípulos, porque Ele é especialista em fazer isso ainda hoje comigo e com você, com as nossas dificuldades e muitas vezes de entendermos aquilo que Ele está falando conosco. Então, quinta-feira, véspera do sacrifício de Jesus, os discípulos já haviam passado muitas coisas com Jesus, eles já tinham vivido muitas coisas juntos, Jesus já tinha sido claro com relação aos seus objetivos, ao que precisava ser feito, mas era impressionante, como já lhes disse também, que é como se houvesse ainda uma névoa, uma cortina, uma venda nos olhos dos discípulos, que fazia com que eles não conseguissem entender claramente sobre o que Jesus estava falando. Porque, na verdade, o que aconteceu é que Jesus, ele fala para os seus discípulos muito sobre o reino de Deus. Na verdade, ele prega o reino de Deus, ele anuncia o reino de Deus, ele instaura, inaugura o reino de Deus. Porém, até o fim, seus discípulos continuaram acreditando se tratar de um reino terreno, de um reino humano, de um reino físico. E é óbvio que eles, de alguma forma, criaram uma expectativa triunfalista. A ideia de um segundo Davi, a ideia de um rei nos moldes humanos do Antigo Testamento, que se levantaria mais uma vez para o restabelecimento da soberania da nação de Israel, como havia acontecido no passado. E aí, queridos, por mais que eles crescem que Jesus era o Messias, por mais que eles crescem que Jesus havia sido enviado por Deus, eles o viam no máximo como uma espécie de representante de Deus na terra, mas eles não conseguiam ainda ver Jesus como Deus, o Filho de Deus, porque não havia, como já lhes disse, se descortinado para eles essa visão de Jesus como sendo o próprio Deus. Mas agora, entendendo eles ou não, o plano tinha que seguir adiante. O plano precisava continuar. E aí, queridos, é óbvio que 4 dias depois, como nós já sabemos, tudo isso se descortinaria diante dos olhos deles, quando Jesus apareceu ressurreto diante dos discípulos, e aí então, eles vão crer naquilo tudo que Jesus havia ensinado para eles. Agora, embora Jesus ele tivesse uma missão a cumprir, me chama a atenção o fato de que Jesus não atropela pessoas. Jesus não atropelou os discípulos, ou seja, Jesus não foi impositivo, ele não foi obstinado ao ponto de não se importar com os seus discípulos, aquela coisa mais ou menos assim, né? Eu tenho uma missão, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu olho para o que eu tenho que fazer e saio atropelando todo mundo. Jesus não fez isso com os seus discípulos, Jesus não faz isso com as pessoas. Ele não vivia essa obstinação, como eu já lhes disse, ao ponto de não se importar com elas. Pelo contrário, as pessoas sempre estiveram no centro da missão de Jesus. Na verdade, o foco primeiro de Jesus sempre foi a glória do Pai. Fazer a vontade do Pai, mas nunca passando por cima das pessoas. Nunca atropelando vidas que eram e são extremamente importantes para Jesus. E a prova disso, não vamos ler, mas o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E me chama a atenção então, o foco de Jesus, a glória do Pai, a vontade do Pai, mas o cuidado com gente, o cuidado com pessoas. Então João 3,16 nos deixa isso muito claro. Agora, o que foi que Jesus disse para os seus discípulos? O texto é muito claro. Quando Jesus começa dizendo que o coração deles não precisava ficar
perturbado. Jesus começa esse capítulo, ou esse capítulo começa, melhor dizendo, com as palavras de Jesus, Jesus dizendo para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. E a pergunta que eu quero responder nessa manhã com vocês é: por que Jesus disse isso? Por que Jesus pôde falar isso para os seus discípulos? Trago algumas respostas à luz do texto que nós lemos. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, como resposta a essa pergunta, o porquê de Jesus ter dito para os discípulos que eles não precisavam ficar perturbados no coração, é justamente pelo fato de que foi Jesus quem disse isso para eles. Não foi outra pessoa. Foi o próprio Jesus que disse isso para ele. E me chama a atenção porque Jesus já havia se apresentado a eles como mestre, como amigo, como servo, deu o exemplo de serviço. Como vimos aqui ao longo de todas essas semanas, Jesus havia já dito para eles que ele era luz. Já havia dito para eles que ele era o pão da vida, que ele era a porta, que ele era a videira, que ele era o bom pastor, a ressurreição e a vida. Mas agora Jesus está dizendo claramente para os discípulos: eu sou Deus. Eu sou Deus. E olha o texto, ou os textos, os versículos, o que eles vão nos dizer. O verso 1 começa dizendo assim: não se perturbe o coração de vocês. Em outras palavras, fiquem em paz. Tranquilizem a alma de vocês. Olha agora, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus diz, creiam em Deus, e ele continua dizendo, creiam também em mim, ele está se igualando ao Pai. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai compartilhamos, por assim dizer, da mesma essência. Então creiam também em mim. O verso 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Aí olha essa frase agora que me chamou muito a atenção no texto. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Irmãos, essa frase, assim, ela acendeu para mim quando eu a reli. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ou seja, Jesus sempre fala aquilo que nós precisamos saber. Na intimidade que Jesus tem com os seus discípulos, ele traz todo o conhecimento, toda a revelação, toda a verdade que eu e você precisamos para viver a vida que Deus espera que a gente viva. Então, olha que coisa linda. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Sabe por quê? Porque eu não escondo nada de vocês. Eu compartilho tudo com vocês. Eu troco com vocês. Eu me apresento a vocês. Eu não escondo de vocês aquilo que o Pai quer revelar a vocês. Se não fosse assim, eu teria dito, ou seja, confie em mim. Confie nas minhas palavras. Aí o verso 10 vai dizer assim, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, falando com Felipe? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ou seja, olha que Jesus está dizendo, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Há essa unidade, há essa comunhão, há essa conexão de vida. Eu e o Pai somos um. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, são minhas e do Pai. Pelo contrário, o Pai que vive em mim, está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse texto me chama a atenção, dentre outras coisas, justamente porque aqui Jesus está se igualando ao Pai e dizendo, olha, a autoridade que o Pai tem, eu tenho. A vida que o Pai tem, eu tenho. O Pai compartilhou comigo. O Pai, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai compartilhamos da mesma essência. E me chama a atenção no texto, porque embora
revestido de humanidade. E essa humanidade, Jesus se revestiu dela justamente para que houvesse uma identificação conosco, com a nossa humanidade, e Ele pudesse se oferecer como sacrifício em nosso lugar. Jesus continuou sendo Deus, claro, sem os seus atributos de soberania, como Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, dizendo que Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. Mas o fato é, Jesus, Ele se esvazia dos seus atributos de soberania, mas Ele continua sendo Deus. É um dos grandes mistérios da fé cristã. Jesus 100% Deus e 100% homem. Tinha que ser 100% Deus para oferecer o sacrifício perfeito, mas tinha que ser 100% homem para ser o representante perfeito da espécie humana, da raça humana. Então, olha que coisa linda. Nós precisamos dar mais atenção, irmãos, às palavras de Jesus, porque são elas que trazem paz e descanso para a nossa alma. Quanto acesso nós temos hoje às Escrituras Sagradas. Eu fico pensando às vezes, em quantos momentos da vida que nós passamos por lutas, passamos por provações, passamos por dificuldades, queridos, e ao invés de nós mergulharmos nas palavras de Jesus, nós abrimos mão disso. Nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da sua palavra, enquanto é justamente nela que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, tranquilidade para o nosso interior. Olha só interessante como que Jesus mesmo, ele vai dizer em João capítulo 6, verso 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Aí Jesus vai dizer, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Irmãos, quando nós lemos a palavra, mas não é aquela leitura da palavra ou das palavras de Jesus como quando a gente lê um jornal, ou quando a gente lê um livro qualquer. A palavra de Jesus, a leitura das palavras de Jesus, do Evangelho sobretudo, essa leitura precisa ser uma leitura orante. Precisa ser uma leitura com conexão de alma. Eu leio o texto bíblico trazendo aquilo para a minha alma, trazendo aquilo para o meu interior, conversando, dialogando com o texto bíblico. É assim que a gente deve ler as palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque elas são espírito e elas são vida. É a palavra que tem poder de vivificar o que está morto dentro de mim. É a palavra que tem poder de trazer esperança para o meu coração, de trazer paz, de trazer alegria, de me renovar interiormente. É a palavra do nosso Deus. Nós não podemos, como cristãos, não conhecermos a palavra de Deus. Nós não podemos, como cristãos, não termos intimidade com Jesus e com as suas palavras. É interessante porque depois de ressurreto, Jesus ele aparece 2 vezes também no Evangelho de João, vai estar registrado isso. Ele aparece para os discípulos e diz, paz seja convosco. Olha que coisa linda. Palavras de Jesus dizendo que a paz esteja com vocês. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui para oferecer aquilo de mais precioso que Deus pode dar a uma alma aflita, que é a sua paz. Irmãos, muitas vezes procuramos paz em tantos lugares, nós procuramos consolo em tantos lugares, mas hoje eu queria apenas lembrar a você que não existe lugar mais precioso, mais certeiro para buscarmos a paz de Deus do que as próprias palavras de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As palavras dele são suficientes para nos libertar, para nos consolar e para trazer paz para o nosso coração, muitas vezes aflito. Então, convido você nessa manhã a olhar para essa fala de Jesus, quando ele diz, não se perturbe o coração de vocês, e que nós possamos então olhar para ela e começar essa frase, e começarmos a pensar, é possível não ter o coração perturbado quando nos encontramos com as palavras do nosso Mestre.
É interessante porque Jesus, quando ensinava, isso é muito lindo, e fica muito evidente quando a gente olha, por exemplo, no final do Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 7, chama atenção porque Jesus está com os discípulos, ele está ensinando um Sermão da Montanha no finalzinho, e quando as pessoas acabam, quando Jesus acaba de ministrar, o texto faz a referência, tem um detalhe que diz que as pessoas ouviam Jesus e ficavam admiradas. Sabe por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. Agora, essa autoridade não é aquela imposição, não é uma certa arrogância, não é um poder pelo poder. As pessoas ficavam com temor no coração, porque elas viam o poder de Deus em Jesus. Era poder, amor e graça nas palavras de Jesus, que fazia com que as pessoas as ouvissem aquelas palavras com profundo temor no coração, diferente dos fariseus e dos mestres da época. Então, as palavras de Jesus tem o poder de trazer paz, consolo, tranquilidade, esperança para o nosso coração. É por isso que ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Segundo motivo pelo qual Jesus disse que nós não precisamos ficar com o coração perturbado, é porque há lugar ainda na casa do Pai. Olha que coisa linda, o verso 2 vai dizer: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E eu chamo a sua atenção, porque a casa do pai aqui precisa ser entendida como a graça salvífica de Deus. Precisa ser entendida como o lugar no qual Deus preparou para aqueles que Ele decidiu salvar antes da fundação do mundo. E é interessante porque o texto diz que Jesus ele foi preparar lugar para os seus irmãos, os filhos de Deus. E me chama a atenção nesse texto porque ele diz que nessa casa há muitos aposentos. E ele disse: eu estou indo preparar lugar para vocês. Agora, é interessante, eu estava lendo o autor que diz o seguinte, pode parecer, quando a gente lê esse texto, que Jesus está no céu, ainda hoje, preparando a casa, arrumando a casa, organizando tudo para a gente morar nela um dia. Não, na verdade, esse autor dizia o seguinte: quando Jesus diz, estou indo preparar lugar para vocês, o que ele estava dizendo era o seguinte: olha, eu estou abrindo a porta da casa do Pai para vocês, e a forma como eu farei isso será a minha morte e a minha ressurreição. Então, preparar lugar na casa do Pai tem a ver justamente com a entrega de Jesus como Cordeiro de Deus, a salvação que Ele garantiu para os seus filhos por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é, o texto fala, que Ele está indo preparar lugar e que na casa do Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. A pergunta que a gente precisa fazer é: qual o limite da casa do Pai? Quantas pessoas habitarão a casa do Pai? É óbvio que a gente não tem resposta para essa pergunta. É óbvio que a gente não tem como quantificar isso. Uma coisa sabemos: não será um liberou geral, no sentido de que todo mundo vai habitar a casa do Pai. Como os universalistas, por exemplo, acreditam que no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Que no final das contas, não importa o que você fez, não importa se você creu em Jesus, não importa o estilo de vida que você teve aqui embaixo, a casa do Pai tem muitos aposentos e ela é para todo mundo. Agora, por outro lado, também, não se trata de uma salvação mirrada. Não se trata de uma salvação onde pouquíssimas pessoas, uma pequena elite religiosa terá acesso à casa do Pai. Não. O que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é justamente o fato de que na casa do Pai tem lugar para todos aqueles que o Pai decidiu salvar
antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade soberana. Olha só o que João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus, ele vai dizer, João 17, na oração sacerdotal, vai dizer o seguinte, verso 9, depois o verso 20. Eu rogo por eles. Lembra assim, Jesus está ali naquele momento de oração, ele ora por ele mesmo, como um sacerdote, ele ora pelos discípulos que estavam com ele, e ele vai orar por aqueles que viriam a crer nele no futuro. Olha só, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Então o texto está dizendo o seguinte, olha, na oração sacerdotal, a oração, digamos, salvífica de Jesus, a intercessão salvífica de Jesus, Jesus está dizendo, eu rogo somente por aqueles que o Pai decidiu salvar e decidiu me entregar para a salvação. E aí no verso 20 vai dizer o seguinte, minha oração não é apenas por esses, os 12 que estão comigo, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, os teólogos, na teologia, a gente costuma dizer que essa oração sacerdotal de Jesus é uma oração específica, limitada por aqueles que Deus decidiu salvar antes da fundação do mundo. Então, aqui a gente faz um recorte. A oração de Jesus, o clamor de Jesus, a intenção do Pai é colocar na sua casa aqueles por quem Jesus intercedeu e morreu por eles especificamente. Agora, a gente pode imaginar no primeiro momento se tratar de, como eu já lhes disse, de um número muito restrito de pessoas, de um número mínimo de pessoas. Porém, Bíblia tem que ser comparada com Bíblia. Bíblia tem que ser exposta de forma a gente buscar texto com texto e comparar textos. Apocalipse 7, capítulo 7, versos 9 e 10, o texto vai dizer assim, depois disso, olhei, e diante de mim estava o quê? Uma grande multidão, que ninguém podia contar. Que coisa maravilhosa! De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A palavra de Deus está dizendo, Deus decidiu, antes da fundação do mundo, quem Ele queria salvar. A teologia é clara ao afirmar isso. Na verdade, a palavra de Deus é clara ao afirmar isso, e a teologia organiza esse pensamento. A salvação pertence a Deus, a salvação pertence ao Senhor. Ele decidiu quem Ele quer salvar. Porém, Apocalipse, o texto vai dizer que trata-se de uma grande multidão, gente de todos os povos, gente de todas as línguas, gente de todas as nações, gente de todos os lugares, que vem sendo alcançada pela graça de Deus ao longo das eras. Irmãos, isso é maravilhoso, e isso faz, ou deveria fazer pelo menos, com que nós tivéssemos um ímpeto missionário muito maior, porque nós não somos aqueles que vão resguardar, guardar, proteger, ter a prerrogativa da salvação de Deus. Nós não somos aqueles que vão definir quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não somos aqueles que temos que julgar a salvação de ninguém. O nosso papel é trabalhar para que essa multidão entre na casa do Pai. O nosso papel tem que ser a proclamação do Evangelho, levarmos as palavras de Jesus para que multidões e multidões e multidões se rendam a Cristo Jesus, para que os eleitos de Deus sejam salvos, para aqueles que Deus decidiu salvar antes da fundação do mundo, eles sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus. Então, queridos, Jesus está dizendo, eu vou abrir a porta da casa do Pai. Quando eu adentrar aos céus, quando eu ressuscitar, eu vou inaugurar algo novo, que é a ressurreição dos filhos de Deus, condição sine qua non para uma pessoa entrar
nos aposentos do Pai, na casa do Pai. O fato é que a casa do Pai, ela está aberta para receber todos os filhos que ainda estão perdidos. A casa do Pai é a casa de festa. A casa do Pai é casa de alegria. A casa do Pai é casa de segurança. A casa do Pai é a casa desse Deus gracioso que continua chamando os seus filhos para a salvação. Olha que coisa linda, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Jesus era um contador de histórias e ele fazia de tudo para poder falar de forma a seus discípulos entenderem. Na verdade, Jesus falava por parábolas para que aqueles que não deveriam entender ficassem mais confusos ainda. Mas é interessante porque sempre que Jesus falava por parábolas, depois ele chegava para os seus discípulos em particular e explicava as parábolas para os seus discípulos. Mas olha que interessante o que nós encontramos em Lucas capítulo 14, versos 16 a 23. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está preparado, ou tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 jumentas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Para você poder entender, Jesus está dizendo, ele veio para os seus. Ele veio para os próprios judeus, os primeiros convidados para essa festa. Só que cada um começou a inventar uma desculpa. Um tinha casado, falou: não tenho tempo, acabei de casar. O outro havia comprado um computador novo e ele precisava treinar, conhecer aquela ferramenta nova de trabalho. O outro tinha comprado uma casa em Angra, não tinha tempo para poder ir para a festa. O fato é que cada um começou a inventar uma desculpa, se referindo ao próprio povo judeu que não o reconheceu, que não o aceitou no primeiro momento. Aí Jesus falou o seguinte: então, já que o Pai quer o banquete cheio, já que o Pai é generoso, já que o Pai é gracioso, sai chamando todo mundo. Sai chamando todo mundo para essa festa. Sai chamando todo mundo para esse banquete. E o texto vai dizer que o servo volta e fala: Senhor, a gente já chamou um monte de gente, mas ainda há lugar. Queridos, a mensagem que nós precisamos ter em mente, ou a informação que nós precisamos ter em mente é: ainda há lugar na casa do Pai. E porque ainda há lugar na casa do Pai, nós precisamos, como aqueles que já entenderam a mensagem, aqueles que já fazem parte dessa comunhão, desse banquete, a gente precisa continuar convidando aqueles que o Pai quer que entrem na sua casa, porque ainda há lugar na casa do Pai. E a casa do Pai é aquilo que pode fazer com que o nosso coração não fique perturbado. A comunhão com o Pai, o gozo da presença do Pai, a alegria da comunhão do Pai, fazendo isso comigo, com a sua vida. Terceira coisa que esse texto me chamou a atenção: por que eu e você não precisamos ficar com o coração perturbado?
é porque conhecer Jesus e o que Ele fez por nós traz consolo e paz para o nosso coração. Olha que lindo, verso 4 vai dizer em diante: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou com o Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Queridos, trata-se aqui de conhecimento teórico, conhecimento racional, intelectual. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele vai dizer: eu sei, eu estou convencido, eu estou bem certo. O apóstolo Paulo usa muito essa expressão, porque o apóstolo Paulo ele foi aquele conhecedor de Cristo Jesus, ao mesmo tempo aquele teólogo que sistematizou tudo aquilo que Jesus havia ensinado, e as certezas do apóstolo Paulo eram muito profundas e sustentavam a sua vida. Então, tinha esse conhecimento teórico, tinha esse conhecimento intelectual, racional, porém, nós não podemos esquecer que quando a Bíblia fala de conhecimento, a Bíblia também fala de experiência. Eu e você precisamos, muito mais do que ter a cabeça cheia de conhecimento, esse conhecimento precisa descer para o nosso coração, precisa ganhar vida na nossa vida, e é o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, vocês estiveram comigo, vocês me viram, eu ensinei para vocês, eu andei com vocês, vocês até experimentaram coisas a meu respeito. Nós vivemos essa intimidade, mas eu sei também aqui que Jesus também sabia que os discípulos ainda não tinham condições de o experimentarem de forma mais profunda, porque, como eu já lhes disse, seus olhos ainda estavam encobertos, eles não conseguiam ver a obra completa, a obra que Cristo havia vindo fazer. Mas ele estava dizendo para os seus discípulos: vocês me conhecem fisicamente, vocês sabem quem eu sou, estivemos juntos esse tempo todo, e agora isso aqui é apenas o começo de uma experiência muito maior que vocês terão comigo. Irmãos, o nosso conhecimento de Cristo Jesus precisa ser contínuo. E esse conhecimento, como eu já lhes disse, é um conhecimento racional, intelectual, passa pela cognição, mas precisa ganhar contornos práticos. Precisamos de experiência com Deus. Precisamos de intimidade com Deus. É por isso que o crente em Jesus tem que ser alguém que lê a palavra, lê bons livros, que estuda regularmente, que se dedica ao conhecimento teórico, literal, das Escrituras Sagradas, de boa literatura, mas precisa ser alguém que faz isso de joelhos no chão. Alguém que se prostra diante de Deus e tem vida de oração. Conhecimento que passa pela leitura, conhecimento que passa pela vida, intimidade com o nosso Deus. Quarta coisa que me chama a atenção nesse texto, do porquê Jesus ter dito que nós podemos confiar e não ter o coração perturbado, melhor dizendo, é que conhecer Jesus
E agora, o que Ele fez por nós, nos alinha à vontade dEle e à sua missão. E isso é suficiente para a nossa vida. Repetindo, conhecer Jesus e o que Ele fez por nós, nos alinha à vontade dEle e à sua missão. Nos alinha também à sua missão. E isso é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Olha que lindo, verso 12 em diante, que vai dizer: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Percebam, Jesus está dizendo, olha, eu e o Pai estamos alinhados porque somos um só. Eu ensino o que o Pai ensina. Eu falo o que o Pai fala. Agora, se vocês não entenderam isso ainda, se vocês não conseguem alcançar isso ainda, então comparem as nossas obras. Sabe por quê? Porque eu faço o que o Pai faz. Eu imito o Pai. Eu estou alinhado à obra do Pai. É por isso que eu lhes afirmo nessa manhã que conhecer Jesus e o que Ele fez por nós é fundamental para um alinhamento à vontade de Deus e à missão de Deus no mundo. E o mais importante é que, enquanto nós vamos conhecendo a Deus, enquanto nós vamos nos alinhando à vontade dEle e à missão dEle, queridos, isso é maravilhoso, nós vamos sendo curados na nossa alma. Em outras palavras, se você quer viver plenitude de Deus, se você quer ser curado, um dos caminhos é estar alinhado à vontade de Deus e à obra de Deus no mundo. Enquanto você serve, enquanto você trabalha, enquanto você se dedica à missão de Deus aqui na terra, Deus vai tratando o seu coração. Às vezes, a gente acha que, de fato, isso é um caminho, né? Alguém orar por nós vai trazer cura para a nossa alma. Às vezes a gente acha que a gente apenas, entre aspas, participar de reuniões de oração, isso vai trazer cura para a nossa vida. Às vezes a gente acha que vir à igreja regularmente, né, estarmos aqui sentados, recebendo, ouvindo, cantando, isso vai ser, de alguma forma, terapêutico para cada um de nós. E é óbvio que isso é extremamente importante e é óbvio que há cura por aí, nesse sentido da palavra. Porém, eu acredito que muito da cura que Deus tem para a nossa vida passa pelo serviço. Enquanto você serve, enquanto você trabalha, enquanto você se entrega, enquanto você dedica, enquanto você cuida de outras pessoas, você vai sendo curado. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, você vai sendo tratado no mais íntimo do seu ser. Irmãos, isso aconteceu com todos os discípulos de Jesus. E é interessante porque servir a Deus, trabalhar para Deus, fortalece o nosso interior, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, aumenta a alegria do nosso coração. Eu estou alinhado à vontade de Deus, eu estou alinhado à obra de Deus, eu estou alinhado à missão de Deus. Irmãos, isso traz gozo para a alma, isso traz alegria para o coração, saber que eu faço a obra de Deus, saber que eu estou alinhado àquilo que Deus está fazendo no mundo, que eu sou instrumento de Deus na terra, que eu sou um abençoador de vidas. Isso tem o poder de trazer cura para o nosso coração. E a última coisa que eu compartilho com os irmãos, no que diz respeito a essa fala de Jesus, o porquê de nós não precisarmos estar preocupados, conturbados, aflitos, é que
discípulos de Jesus, e isso é maravilhoso, irmãos, nunca são abandonados por Deus. Verso 15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí olha só agora. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Eu sou o conselheiro de vocês, Jesus estava dizendo. Mas eu vou pedir para Ele. E porque vai chegar um momento em que eu não vou estar aqui com vocês, e vocês vão precisar agora de um outro conselheiro, para estar com vocês agora para sempre. O Espírito da verdade. O mundo, ou seja, quem não é discípulo de Jesus, quem não se rendeu a Jesus, quem não conhece Jesus, quem não serve a Jesus, não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês, discípulos, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Me chamou muita atenção, porque Jesus, Ele sempre esteve com os seus discípulos. Na verdade, Jesus, desde que os convidou, os chamou para que eles estivessem com Ele, Jesus ficou full time, o tempo inteiro com os discípulos. Foi um intensivão que eles passaram juntos por 3 anos. E foi apenas durante o período em que esteve no túmulo que os seus discípulos ficaram sós, sem que Jesus estivesse ao lado deles. Porém, Jesus garantiu que nada lhes acontecesse, exceto, a palavra vai dizer, ao filho da perdição, Judas. Porque ele estava destinado a morrer daquela forma, por ter traído Jesus, como as Escrituras haviam anunciado. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ele sempre teve prazer de estar com seus discípulos. Verso 12 vai dizer o seguinte: enquanto estava com eles, perdão, estou em João 17 agora, tá? João 17, não estou mais em João 14. João 17, verso 12 e verso 13, mais uma vez a oração sacerdotal. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Falando dos discípulos que ele chamou para andar com ele. Pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Olha só, estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora o verso 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Olha que coisa linda. Jesus está falando para os seus discípulos: olha, eu estive com vocês até aqui. Voltando para João 14. Eu estive com vocês até aqui. Está chegando a minha hora. Eu vou para o Pai. Mas calma, não se perturbem. Não fiquem aflitos. Sabe por quê? Porque eu estou indo para o Pai, preparar lugar para vocês. Mas tem mais. Enquanto eu não estiver com vocês, eu enviarei o meu Espírito, que estará em vocês, consolando, fortalecendo, renovando, restaurando, tratando a alma de vocês dos momentos mais difíceis da vida, porque eu não os deixarei sós. Queridos, isso é tremendo na palavra de Deus. O cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, nunca fica só. Nós nunca somos abandonados por Deus. Nós podemos ter às vezes a sensação, nós podemos às vezes ter uma ideia de que fomos abandonados, de que estamos sozinhos, mas isso é uma contradição de termos. Não existe a menor possibilidade de um filho de Deus ser abandonado por Deus, por uma razão muito simples: o próprio Deus habita dentro de você, que a Bíblia diz. O Espírito Santo Consolador, o Paráclitos, o advogado, o conselheiro, habita dentro de nós.
Que coisa maravilhosa. Irmãos, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Sabe aquele dia que você amanhece mal, ou chega no final do dia deprimido, entristecido, achando que todo mundo te abandonou, todo mundo virou as costas para você? Deus não virou as costas para você, Deus não desistiu de você, Deus não te abandonou, porque, repito, isso é uma contradição de termos, porque o próprio Deus habita dentro de cada um de nós, que cremos em Cristo Jesus, que somos discípulos de Jesus e vivemos com Ele. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Mais uma vez, pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora, vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. É possível ter plenitude de alegria a despeito dos problemas que nós passamos no mundo. Não são as circunstâncias que vão determinar a alegria de Deus na nossa vida. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que o crente tem esperança. É por isso que muitas vezes, por mais que passemos por dificuldades, é possível ter paz no coração. Você não vai ficar rindo o tempo todo, muitas vezes. Você não vai ficar dando gargalhada em meio aos problemas. Mas você pode ter paz que excede todo o entendimento dentro do seu coração. Me chama a atenção também a última frase de Jesus no Evangelho de Mateus, finalzinho de Mateus, fechando o Evangelho. Jesus já havia morrido, ressuscitado, dando as instruções finais para os discípulos, comissionando os discípulos, em Mateus 28, 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora tem um detalhe, eu falava da obra de Deus agora há pouco. Essa promessa precisa estar conectada à missão de Deus no mundo. Essa promessa, e eu estarei convosco, né, em outra tradução, até a consumação dos séculos, precisa estar alinhada à nossa vida missional. Eu ando pelo mundo, eu saio pelo mundo, eu vivo em missão, e eu tenho a garantia de que Deus está comigo até a consumação dos séculos. Tudo isso porque, como vimos até aqui, Jesus tem prazer em estar com seus discípulos. Verso 3 do nosso texto base, João 14, vai dizer: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Olha que coisa linda. Para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que coisa maravilhosa. Jesus tem prazer em estar com a gente. Ele tem prazer na companhia. Então assim, olha, eu estou indo. Eu vou preparar lugar. Por um tempo, eu não estarei com vocês, mas o Espírito Santo estará em vocês, enquanto eu estarei com o Pai. Mas eu estou garantindo a vocês que haverá o reencontro, haverá um momento em que nós estaremos juntos de novo, porque eu quero estar com vocês, porque vocês estarão comigo sempre onde eu estiver, por ora, pelo meu Espírito, e um dia na eternidade para todo sempre, com o Senhor por toda a eternidade, num tempo fora do tempo, numa realidade que a mente humana não é capaz de alcançar, mas que nós viveremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Que coisa maravilhosa. Me chama a atenção porque normalmente, quando a gente fala da relação entre discípulo e mestre, são os discípulos que querem estar com o mestre, né? Querem copiar o mestre, querem andar do lado dele, querem viver com ele. Mas aqui é diferente. O maior interessado nessa relação é o mestre pelos discípulos. Ele que veio ao nosso encontro. Ele que garante essa comunhão por hora. E Ele garante mais ainda que isso se planificará na meta-história, fora da história, na consumação dos tempos. Eu concluo essa mensagem nessa manhã, dizendo para você que, ao afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo que
ao mesmo tempo que ele é o meio, porque ele fala, olha, eu sou o mapa. O mapa é meio ultrapassado, né? Eu sou o GPS, né? Eu sou o GPS. Eu aponto o caminho. Não, só isso é pouco. Eu sou o caminho. É pouco. Eu sou o destino. Eu sou o mapa, eu sou o caminho, eu sou o próprio destino. É por isso que ele vai dizer, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, e ele fala, eu sou o caminho até o Pai. Mas na verdade, eu sou a própria verdade sobre a qual o Pai fala. E eu sou a vida que o Pai promete a todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. E aí, queridos, discípulos confusos ainda, discípulos ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo e talvez o que estava para acontecer, mas Jesus pacientemente os acolhe, pacientemente os traz para si, pacientemente os fortalece, porque ele sabia, naquele momento, da incapacidade dos discípulos de entenderem todo o projeto de Deus para a vida deles. Eu não tenho dúvidas, nem medo de afirmar que talvez hoje esteja acontecendo a mesma coisa aqui nesse lugar. Ou seja, talvez nós ainda, ou muitos de nós, não tenhamos a condição de entendermos em absoluto o que Deus vem fazendo na nossa vida. Mas uma coisa é certa, Jesus continua investindo em cada um de nós. Jesus está dizendo mais uma vez para mim e para você, não adianta querer somente o Pai. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez entre nós ainda haja pessoas que acham que só precisam do Pai, ou seja, só precisam de Deus, mas não entenderam ainda que precisam passar por um caminho chamado Jesus. E quando eu falo isso, eu estou me referindo não somente à ideia, à crença de que nós temos que crer em Jesus, sendo redundante aqui, mas à ideia de que nós precisamos obedecer às palavras, aos comandos de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo para os seus discípulos também é, não se trata apenas de ter andado comigo por 3 anos. Conhecer Jesus, ou me conhecer, é muito mais do que ter andado ao meu lado por 3 anos. Vocês têm que experimentar das coisas que eu experimento. Vocês têm que viver da realidade que eu vivo. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, vocês precisam crer em mim, e vocês precisam viver a vida que eu tenho para vocês viverem, que é uma vida de negar-se a si mesmo, como ele diz, é uma vida de tomar a sua cruz dia após dia, e aí sim, seguir a Jesus, ou seja, imitá-lo em tudo aquilo que ele fez e que ele é. Portanto, queridos, eu fecho essa série de mensagens, eu sou, dizendo mais uma vez para cada um de nós que estamos aqui, não se trata de religião, não se trata de você vir à igreja, embora isso aqui seja uma consequência natural de você ser um seguidor de Cristo Jesus. Tem a ver com vida, tem a ver com você entender que sem Jesus não tem vida. É você entender que a fé cristã, ela é exclusiva e excludente. Como assim exclusiva e excludente? Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Eu não preguei aqui hoje comunidade presbiteriana da freguesia. Eu não preguei aqui hoje religião. Eu não falei aqui hoje sobre quaisquer outras coisas, princípios filosóficos. Eu falei de uma única coisa, Jesus. Ele é o único que pode nos levar ao Pai.
Ele é o único que pode nos levar à casa do Pai. Ele é o único que pode nos salvar. E o que é salvação, à luz da Bíblia? É Deus nos livrando de uma condenação que estava sobre nós por conta do nosso pecado, lá em Adão. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que não há exceção. Você pode ser um bom pagador de impostos, um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, um bom vizinho, um cara legal. Você pode ser a figura moralmente mais idônea que existe, mais correta que existe. Você continua sendo um pecador, à luz do crivo de Deus, da palavra de Deus. E a única coisa que pode resolver o seu problema é justamente o fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos seus pecados. A única coisa que pode resolver o seu problema é você olhar para a cruz, reconhecer-se como pecador, ver-se como alguém distante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu me distanciei do Senhor, e eu preciso voltar para o Senhor, e eu decido fazer isso hoje no meu coração. Eu decido deixar os meus pecados, abandonar os meus erros, abandonar a minha autonomia, decido abandonar a minha tentativa de, com os meus próprios esforços, chegar até o Senhor. E eu decido fazer isso através de Cristo Jesus. Então, irmãos, salvação tem a ver com Deus tomando a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos salvar. Com Deus tomando a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos resgatar para Ele. E o que você precisa fazer? Simplesmente é falar: Senhor, eu te recebo na minha vida. Eu abro o meu coração e deixo a tua graça entrar na minha vida. E eu decido, porque tem uma decisão humana, eu decido entregar o meu coração a Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Queria orar com vocês. Eu não sei se entre nós há alguém que nunca tenha pensado nesses termos. Eu não sei se você... Porque às vezes, queridos, a gente caminha na igreja por tanto tempo e a gente não tem muita noção do que de fato é ser um discípulo de Jesus. O que Deus espera da gente. Muito mais do que o que nós fazemos hoje é quem nós somos em Adão. Herdamos uma natureza pecaminosa, porque o pai da raça humana pecou e todos nós pecamos juntamente com ele. Agora, Cristo morreu na cruz justamente por causa desse pecado que se espalhou pela história, para que nós pudéssemos ser redimidos, perdoados, lavados. E hoje aqui, eu queria chamar você a essa reflexão aí no seu lugar. Você sabe que aqui a gente não tem esse hábito de chamar ninguém à frente. A gente entende que esse é um momento muito pessoal de cada um. Mas eu queria te convidar para que aí no seu lugar, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que não existe outro caminho, outra verdade e outra possibilidade de vida, a não ser em Cristo Jesus, que fora dele você está condenado, e a condenação significa estar fora da casa do Pai, e fora da casa do Pai o que sobra é uma outra realidade espiritual chamada inferno depois dessa vida. Se você entendeu isso, eu queria só convidar você aí no seu lugar,
a você falar, talvez como o filho pródigo disse, quando se deu conta que comia comida de porcos, longe da casa do pai. E lá, naquela condição, depois de ter ensaiado mentalmente o que faria, o texto diz que o filho volta para a casa do pai e diz: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe de volta na tua casa. E o texto diz que o pai, cheio de alegria, vai ao encontro do filho enquanto ele ainda estava se aproximando da casa. E o texto diz que aquele pai, cheio de alegria, recebe o filho de volta na sua casa. Talvez você esteja afastado da casa do pai. Talvez você esteja distante, já esteve na casa do pai e se afastou. Ou quem sabe, como eu falei recentemente aqui, você está mais para o irmão do filho pródigo, que estava perdido dentro de casa. É um bom religioso, dá dízimo, serve na igreja, prega, quem sabe, mas continua perdido, mesmo com tanta religiosidade, mesmo tão próximo do pai, mesmo na casa do pai, perdido, apesar disso tudo. Queria dar um tempo de silêncio para ir no seu lugar, você sondar o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus pudesse agir, que Ele possa agir na sua vida hoje. Se porventura há entre nós pessoas que não estejam desfrutando da paz, da alegria, da bondade, do gozo, da presença do Pai, da casa do Pai. Fale com o Senhor. Deus é tão acessível, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, agindo nos corações. Você pode fazer uma única oração, se ela for sincera, ela vai ter valido tudo aqui nessa manhã. Pai, me recebe de novo na tua casa, por meio de Cristo Jesus, o teu Filho. No nome dEle, por meio dEle, através dEle, só por Ele. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e levareis para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, Senhor. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amar
Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça na nossa vida. Obrigado pela tua palavra, Deus, que penetra o nosso coração, que é como essa espada, como uma espada que tem dois fios e vai penetrando, Pai, vai discernindo, Senhor, vai tratando, curando, vai fazendo a obra que o Senhor decidiu fazer nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido em cada um de nós, o Senhor tem nos tratado segundo a tua vontade. Pai, o Senhor tem um tempo na vida de cada um, tem um jeito de trabalhar muito pessoal na vida de cada um de nós, Senhor. Mas o que eu peço é que o Senhor continue agindo, Senhor, que o Senhor continue fazendo essa obra, Deus, que essa obra seja contínua na nossa vida, Senhor. Pai, o meu clamor nessa manhã, Deus, já início de tarde, é para que o Teu Espírito esteja aplicando essas verdades eternas no nosso coração. Deus, apesar da minha humanidade aqui, Deus, das minhas limitações, que o Teu Espírito, Pai, tenha essa liberdade absoluta, plena, Deus, de aplicar, Pai, de ministrar, Senhor, de pegar cada palavra que Tua mesma, Senhor, e aplicar nos nossos corações, Senhor. Deus, que essa manhã seja uma manhã de consolo do alto para aqueles que estão aflitos, Senhor. Uma manhã, Deus, de cura para a alma daqueles que estão feridos, ó Deus, no coração. Seja um tempo de cura no corpo físico também, para aqueles que estão enfermos no corpo, Senhor. Que haja um agir Teu integral nas nossas vidas, Senhor. Pai, queremos mais de Ti, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos livre, Senhor, de toda religiosidade, Pai, de toda superficialidade, Senhor, de toda falta de compromisso com o Senhor mesmo, Senhor, para que nós possamos viver nesses dias tão maus, porque os dias são muito maus, Senhor. Os dias que vivemos são dias terríveis no mundo, Senhor, e a gente sabe que a tendência, infelizmente, dessa realidade é piorar, e nós precisamos cada vez mais estarmos firmados no Senhor. Então, dá-nos essa graça, Pai, de vivermos uma vida firmada em Ti, confiando no Senhor, segurando na Tua mão, Senhor, por mais que os ventos batam, Senhor, por mais que as lutas venham, Senhor, por mais que o deserto aqueça, Senhor, que nós possamos continuar firmados em Ti, Senhor, que o Senhor nos segure, nos sustente, nos ampare, Deus, e que possamos continuar firmes até aquele dia, Senhor, que será o dia do encontro contigo, Senhor. Não sabemos se isso acontecerá por meio da nossa morte ou por meio da volta de Cristo Jesus, Senhor, mas que o Senhor nos mantenha firmes, continue nos guardando, assim como o Senhor prometeu para os seus discípulos lá atrás, que eles não estariam sozinhos nunca, Pai, e que o Senhor sempre estaria com eles, e aquela foi com certeza uma palavra para o nosso coração também hoje. Então dá-nos, Senhor, essa certeza, essa convicção de que nós não estamos sozinhos, mas que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que é o maior interessado nas nossas vidas, Senhor, até mais do que nós mesmos, Senhor, e comprometidos, sobretudo, com a nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo precioso na Tua casa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, antes de terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos grupos que se reúnem na igreja ao longo da semana. Nós temos o encontro das mulheres, que acontece toda sexta-feira na casa da Alessandra do Rodrigo. Nós temos o grupo dos jovens, adolescentes da igreja, que toda sexta-feira eles se reúnem aqui. Os homens se reúnem 2 vezes por mês. Nós temos as reuniões de oração online. Existem vários meios de você estar conectado. Não fique sozinho, porque muito da cura de Deus para a nossa vida passa pela comunidade, passa pela comunhão, passa por esse ajuntamento do povo de Deus. Não fique sozinho. Procure alguém para discipular você, se você não está sendo discipulado. Se você tem mais maturidade, tente discipular alguém também, acompanhar alguma pessoa. O importante é nós estarmos conectados. E óbvio, palavra de Deus, oração, deve ser aquilo que acompanha a nossa vida todos os dias. Estende sua mão para cá, por favor, quero abençoar você. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as eternas, preciosas, doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Dá um abraço quem está do seu lado. Abençoa a semana de pelo menos todo mundo.
amar mais, Senhor. Quero te amar